Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é super especial. Tô aqui com duas amigas queridas, a Natália e a Karina, que são irmãs e vão nos contar a maravilha que é viajar em família. Bora lá descobrir? Então, gurias, primeiro, muito obrigada por terem aceito o meu convite. E eu gostaria que vocês contassem, assim, das experiências de vocês, que adoram viajar em família, né? Adoram viajar uma com a outra. Eu pude acompanhar no Instagram, maravilha que foi. Viajam com a mãe. Por que vocês fazem esse tipo de escolha? Pra onde vocês vão? Isso ressignifica a relação de vocês, já que cada uma tá morando em uma cidade? Contem um pouquinho pra gente. Então, a pessoa aficionada por viagens da família começou sendo eu. Isso veio desde que eu fui fazer o intercâmbio em Portugal, em 2010 e 2011. E tive uma experiência de viagem pela Europa e por Portugal mesmo, que me acendeu um bichinho em mim, que faz com que eu esteja sempre querendo viajar. E sempre pensando no próximo destino. Quando eu me formei na faculdade, na graduação, entrei no mestrado, me mudei pra Porto Alegre e a gente se distanciou fisicamente. Mas isso nos aproximou muito, emocionalmente falando, melhorou muito a nossa relação e fez com que a gente tivesse cada vez mais planos em comum. Então, sempre que eu pensava em fazer uma viagem, eu pensava em fazer uma viagem com a Natália e com a mãe. Uma vez a gente foi pro Rio. Não, na verdade nós fomos pra São Paulo antes, né? Visitar a nossa prima de São Paulo. Nós duas e o meu namorado. E foi sensacional aquela viagem. Deu muito certo, a gente se deu muito bem. E aí a gente se dá bem pra viajar. E aí, daquela viagem de São Paulo, a gente já planejou uma com a mãe. Tipo, como assim? A gente viaja sozinhas, a gente se dá super bem, a gente passa por experiências super legais sozinhas e a mãe não tá junto. Aí a gente marcou uma viagem pro Rio. E a gente ofereceu pra mãe de surpresa, assim, o presente. E quando ela viu que tinha uma passagem pra ela pro Rio, ela quase chorou. Ela disse, eu não ia pro Rio desde que eu era uma menina. Assim que ela falou. E a gente foi, ficou 15 dias e foi sensacional também. Eu lembro que antes de viajar, as três, a gente só pensava, como é que vai ser 15 dias juntas? Meu Deus, e 15 agora? dias com a mãe, agora que não estamos mais morando junto na mesma casa. Exatamente, só vai dar treta. A gente já tinha certeza, a gente partia do pressuposto da treta. Mas não, foi surpreendentemente super legal também. Teve uma discussão só que a gente teve. Tu queria ir num boteco e a Karina queria ir em outro. Basicamente. E acabou que a mãe contornou. E aí depois, em 2014, eu tinha ido a Portugal com o meu namorado, lá pra visitar minha família. Foi ótimo, a gente ficou um mês lá, foi muito legal. E eu sempre sentindo falta da Natália. Toda viagem. E eu só falava da Natália e a Natália não tá comigo. E eu queria muito que a Natália fosse. Também me achava muito incompreendida pela Natália. Como assim? Eu amo tanto Portugal. E ela só... Ai, que legal. Ela não entendia o que se passava comigo. Ela tem que ir. E aí, quando eu voltei em 2014, eu já programei a ida pra 2016. E eu saí de lá dizendo, em 2016 eu vou voltar e vou voltar com a Natália. A Karina realmente sempre foi a desbravadora da família, em todos os âmbitos, não é só em viagem. E eu sempre fui meio que indo na onda dela. Hoje acho que eu já tô um pouco emancipada disso aí. Acho que eu já consigo traçar os meus caminhos. Acho que sim. Inclusive em relação a viagens. Ah, que ótimo. E aí, realmente, a gente sempre teve uma relação muito conturbada enquanto a gente morava junto, coisa normal de irmãs. 5 anos de diferença. Eu não é um bom tempo de diferença. E a gente... vários atritos, enfim. E aí, quando ela realmente se mudou, a gente foi fazer um mestrado fora daqui de Pelotas, aquilo ali nos aproximou muito, porque acho que eu tava mais madura, a Karina também, e a gente foi se ligando muito mais do que quando ela tava aqui. E aí, as viagens, então, parece que é uma grande descoberta que a gente faz de si próprio e do outro. E, bom, a gente teve essas pequenas experiências com a mãe, enfim, São Paulo, Rio, tudo aqui no Brasil. E aí a Karina realmente veio com essa proposta de ir pra Portugal. A Karina tinha muito medo de como seria viajar comigo, é importante dizer. Ela tinha medo que eu fosse ser, porque eu sou preguiçosa mesmo. Ela tinha medo que eu não fosse ser parceira pras coisas e pras enjadas que são. Eu achava que ela ia querer ficar dormindo, assim, em vez de... Mas tem muita gente que vai viajar e não aproveita, né? Tipo, tô cansada, jet lag. Gente, vou pro hostel, vou descansar. Não. Não. Aí a Natália, no mínimo, botou umas rodinhas no pé e disse... Cara, eu me imbuí de um espírito, assim... Aventureiro. Eu não queria parar, né? E eu arregava antes dela, muitas vezes. E esse um mês vocês ficaram só em Portugal ou andaram por outros lugares? Como é que escolheram? Onde é que a gente ia? Sim. Pra evitar a nova briga de que boteco a gente vai. Então, o objetivo da viagem principal era estar com a família. Então isso a gente sempre teve como... Até pra decidir as datas que a gente ia e pra organizar todo o cronograma. Como a gente tava indo pra lá, era importante a gente
gente conseguir agregar outro passeio pra conhecer outros lugares, né? A gente tá lá. E a gente escolheu ficar um mês. Então eu cheguei, me enchi de coragem, cheguei no meu chefe e disse, desembargador, eu vou ficar um mês fora. Não tem negociação, um mês. Eu já tô aqui com o calendário, vamos acertar os dias e é assim. Tá bem, Karina. Tenho chance de dizer não tem chance Não tem. de dizer Não tem uma escolha. Ou eu vou ir e tu vai ficar só sentindo a minha falta. Exatamente. E aí eu programei os dias assim, conciliando com os 40 anos da minha prima. E aí a gente formou todo o roteiro e todo o tempo que a gente estaria em Portugal e o tempo que a gente estaria fora, com base na data do aniversário dela. Então a gente foi dia 12 de outubro e voltou 12 de novembro. Uma semana em Barcelona, uma semana em Madrid e os outros dias todos em Portugal, de norte a sul. Não é fazer merchan pra profissão, mas todo o planejamento e organização da viagem a gente fez com uma agência de viagens com a gente. Não é que desvalorize, mas eu posso fazer a minha viagem sozinha, eu vou lá procurar a passagem mais barata e organizar tudo. E sim, dá pra fazer isso, mas a chance de te meter numa furada é muito grande. Tu não vai pagar muito mais por isso. E paga também, muitas vezes, pela segurança, né? Aí tu precisa resolver um problema, tu tem uma pessoa ali que tu liga e essa pessoa vai resolver por ti. E não vale a pena tu ir pipocar em vários lugares, passar um dia num, um dia no outro, porque tu não consegue absorver aquilo ali, tu não consegue entrar na vibe daquilo ali. E é uma cultura, cada país tem a sua cultura e é importante tu entrar em contato com isso, então dá um espaço de tempo legal pra tu conseguir ter um melhor proveito da viagem. Um contato. E foi bom pra ti? A Barcelona era tudo aquilo que tu imaginava? Cara, Barcelona é maravilhoso. É. Eu nem sei o que dizer. Olha, foi um dos lugares que mais me encantou, assim. Não sei porque foi o primeiro destino, a gente desembarcou. A gente foi Espanha e Portugal. A gente começou com a Espanha e depois a gente foi pra Portugal, que aí era um momento de descanso, porque aí era mais família. A gente alugou um carro em Portugal. Que dicas. E foi muito legal, assim, fazer Portugal de carro. A gente usou bem o carro, a gente até se perdeu numa autoestrada. E se não fosse... mas se a gente não se perde numa viagem, a gente Não, vai mas contar o quê? a gente se perdeu e a gente entrou na reserva da gasolina e foi... E não tinha um posto de gasolina. Era de noite. De noite tarde, nossos primos nos esperando pra jantar, com um bebê junto. Ai, que O delícia. horário de E aí o janta. GPS atualizava e tava nos mandando pra Espanha, porque a gente tava bem no norte mesmo. A gente tinha que ir pra Viana do Castelo e a gente errou uma entrada. Antes de errar a entrada, a gente já tava na reserva. A gente conta rindo agora, mas na hora foi muito tenso. Nossa, eu fiquei muito nervosa. E ela aguentou muito bem, a Natália. O celular começou a falhar o sinal. A gente entrou numa vilinha, assim, uma cidade pequena, tipo interior. E a gente começou a andar e subir morro e descer morro. Cara, a gasolina já tava na reserva e tal, e o celular não funcionava e não pegava o sinal de um posto próximo. E aí, a gente não enxergava ninguém perto da noite. Era tipo 10 da noite e a gente, depois vocês olhem no mapa, a gente tava em direção a Viana. A gente passou de Viana, a gente foi parar em Valência do Minho, que é quase na Espanha. Uma cidade antes da fronteira. E a gente encontrou nessa vilinha, passando Valência, o posto de gasolina, que era lá dentro da Viana do Priscila. A Karina chorou quando viu o poço. Eu acho que a Karina deve ter chorado. Eu chorei e falei pra ela, sai desse carro, vai lá e abastece que eu não aguento mais, meu Deus. Foi assim. E não foi fácil, assim, a gente andou lá dentro. E eu tava tentando transparecer uma tranquilidade que não tava existindo, mas enfim. Não, mas tava assim, porque ela me deixou muito tranquila. Eu tava assim... Quase. E ela que, calma, Karina, a gente vai achar, a gente já tá Imagina quase. se o posto tivesse fechado, né? Tenso, foi muito tenso. Daí a gente chegou na casa da Nandinha, o Caetano já tinha jantado, óbvio, porque não pôde esperar, né? Uma criança, bebê tem um horário. A comida já tava toda fria. E ninguém tava preocupado. Estavam, porque eles tentavam falar com a gente E e não a gente conseguiam. não tava conseguindo, sem sinal. Tava todo mundo preocupado. Daí a gente teve que avisar todo mundo, chegamos. A gente tava indo de Mirandela pra Viana. Então foi uma viagem longa, tinha hora contada pra chegar lá e contar pra todo mundo que a gente tinha chegado bem. A Natália não é muito exagerada nas emoções, ela é muito discreta. E aí a gente conhecia lugares maravilhosos e paisagens belíssimas e eu sempre muito agradável. Agradável E a esse Karina lugar. ficava muito braba. Agradável. Guria, como assim? Agradável? Olha aqui isso aqui. Como assim só agradável? Não pode. Visualizo. Eu lembro que a essa gente cena. tava andando em Lisboa e a gente vai entrar num lugar que tu vai amar. E eu pensando em mostrar pra ela o arco da Rua Augusta. Tipo, eu queria que ela virasse. E aí... Aí eu fui fazendo o caminho justamente pra causar esse efeito dramático. E eu só ia dizendo, quase, tá quase, estamos chegando. Aí quando a gente chegou, virou, olha isso, Natália. E ela, agradável.
quando a gente tava com os nossos tios, a nossa tia, virou uma piada na família. Olhavam pra mim, e aí, Natália, agradável só? E eu, agradável. Tá agradável Tipo, o aniversário da minha prima, uma festa trimassa, super divertida com os amigos dela e com muita bebida. Uma hora minha tia parou, Natália, o que vocês acharam? Agradável? E ela, agradável. Muito agradável com sua bebida. Mas teve momentos que não foi só agradável. Teve um foi momento. muito agradável. Não, foi muito bom. Conte tudo. Estávamos lá no Pastéis de Belém. E aí trouxeram os pastéisinhos quentinhos com canela, açúcar e tudo mais. E aí eu peguei aquilo ali, olhei, e mordi. E foi muito mais. Gurias, depois de tudo isso, bom, vocês disseram, né, que a relação mudou, que a viagem foi demais, né? Vocês saíram de lá já planejando uma próxima, ou não planejando, mas já pensando assim, bom, isso foi muito legal, a gente pode voltar, ou quem sabe agora a gente pode conhecer tal lugar. A gente saiu de lá chorando muito. Deprimidas, total. Mas não é... Foi porque foi muito real. bom. A gente saiu chorando muito mesmo no avião, quando a gente entrou no avião pra voltar. Oh. Foi muito triste, assim, a gente chorava horrores, compulsoriamente, pelas pessoas que estavam ali, né? Sim, foi bem triste. Tá, e aí, tudo aquilo que a Karina tinha comigo, ela não se encanta com a família, por que sou só eu aqui, querendo desbravar e querendo acontecer? Eu dizia pra ela, sabe por que eu não consigo ter essa ligação tão grande como tu tem, Karina? Porque eu não vivi a experiência, eu acho que viver aquilo ali muda muito a perspectiva que tu encara as coisas e como tu sente elas. Então, depois da viagem, eu realmente virei uma... Portugal, amo, família, quero muito. E eu me apaixonei por lá, eu me reapaixonei pela família, que a gente já tinha conhecido aqui. E os nossos vínculos se fortaleceram muito. E também com a Karina, nós duas, quanto irmãs. A gente, depois desse chororô todo, a gente planeja voltar pra lá. 2020, Por que só eu era apaixonada pela família e ela não? Porque nós duas fomos criadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela nossa madrinha. Mas ela foi, assim, uma das pessoas mais importantes da nossa vida. De vocês, ela né? nos criou e ela plantou essa sementinha na gente, sabe? De amar a nossa família, de sermos muito voltadas à nossa família. As primeiras coisas, a primeira noção que eu tenho de carta, de se comunicar com alguém que tá longe, de essa noção de saudade, sentir saudade, eu tenho a partir dela. E a Natália foi a mesma coisa. A Natália até foi muito mais ligada a ela do que eu quando criança, sabe? Então, isso fez com que nós fôssemos diferentes aqui na nossa família no Brasil. Até falava esses dias com a Natália que a noção que eu tenho de amor, de ligação entre irmãos, eu aprendi com ela, antes da Natália nascer, pela ligação que ela tinha com os irmãos dela que estavam lá em Portugal, com o meu tio Abílio, que era muito ligado a ela. Então, sim, ela precisava dessa vivência, mas já tinha aquela vivência anterior e tinha a influência que eu exerci aqui incessantemente sobre ela. Foi uma grande alegria pra mim ir pra Portugal com a Natália, ver que ela resgatou esse sentido de família dentro dela, que já estava dentro dela, mas que, enfim, aflorou, voltou a aflorar. A nossa relação se fortaleceu por conta disso, a nossa relação com os nossos pais também. Tudo foi ressignificado a partir dessa nossa viagem. E... tinha um pedaço da Natália que tava lá em Portugal. Sim, e tu nem sabia. E ela foi resgatar lá, exatamente isso. Eu sempre tive a ideia de voltar pra Portugal, de fazer um movimento contrário, de fazer a família ir pra lá. Sempre tive isso e eu achava que eu era sozinha, agora eu não sou mais. A Natália vai comigo, a gente tem planos de ir pra lá. Definitivamente essa viagem mudou a tua vida. Com certeza. Com certeza. Isso é. Pela cabeça que eu fui pra ela, assim, eu já fui preparada pra isso mesmo. Eu sabia que haveria um antes e um depois, e de fato. E a gente vai constituir as nossas famílias lá, pra nos aproximar de quem nós realmente somos. Isso é, nossa, olha só, fiquei toda arrepiada. Isso é muito legal, né, gurias? E tudo isso que vocês falaram é o que muitas pessoas vivem, né? Ai, eu tenho um irmão, a gente se ama incondicionalmente, mas a gente é tão diferente. Em que momento da vida será que a gente vai se equilibrar e o equilíbrio de vocês ter surgido, né? Ou ter sido a partir de uma viagem é uma coisa, assim, incrível. E uma viagem de volta ao local de origem, né? Isso, com certeza, vó, tia, Dinda, tá todo mundo certamente grato e feliz celebrando isso. Eu fico, assim, emocionadíssima de vocês estarem aqui, de vocês terem dividido tudo isso, assim, porque é muito legal, né? É muito bonito. E agora eu tenho um desafio pra ti, Natália. Eu quero...
que tu descreva essa viagem em uma palavra ou em um adjetivo diferente, Não, diferente dos já utilizados, né? Tá, difícil. Vamos lá. Mais do que agradável. Eu não quero ser. Mais do que Não, eu não quero ser clichê, então pra ser um pouco instigante pra quem tá nos vendo. Essa viagem, ela foi um descobrimento. Olha só. Karina, e pra ti? Foi um retorno e um descobrimento também, sim. E é amor, né? Amor e luz, por muito. tudo. Com certeza. Ai, assim, ó, gurias, não tenho palavras pra agradecer a vocês por estarem aqui dividindo essa experiência maravilhosa e, quiçá, motivando tantas outras pessoas, né? Então... Irmãos, irmãs, viagem juntos. Viagem juntos, é verdade. E você aí, também já viajou com a família, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus irmãos? Quer contar pra mim? Assina o canal, dá o teu like, compartilha esse vídeo e comenta ali. A gente vai adorar saber, as gurias vão ler também. E responder. Exatamente. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!